estamos aqui hoje com o professor Rodrigo Gueron, professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutor em filosofia, vinculado ao Instituto de Artes e ao programa de pós-graduação em filosofia, e atendendo a pedidos dos assinantes aí do canal, dos que seguem o canal, nós iremos fazer hoje, ter uma conversa aqui sobre essa relação muito conhecida na história da filosofia contemporânea, que é a relação entre Nietzsche e Deleuze. Professor, uma honra ter o senhor aqui com a gente aqui, Obrigado pelo convite. E vamos logo partindo aí para direto ao ponto, A gente já havia feito aqui uma conversa com a professora Scarlett Martin, e os que nos assistem podem acessar esse vídeo na descrição. Nós chegamos a conversar sobre a teoria das forças, sobre tópicos da filosofia nietzschiana, por exemplo, como a teoria das forças, a doutrina da vontade de poder, o eterno retorno. E no que tange a teoria das forças, eu gostaria de saber como Deleuze, que foi um dos maiores intérpretes aí do Nietzsche no século XX, como ele incorpora a teoria das forças para o seu pensamento. Nesse sentido que você já dá o gancho, o Deleuze é mais do que o intérprete do Nietzsche, Ele potencializa o Nietzsche para o seu próprio pensamento e, na verdade, também descobre, de alguma maneira, forças ainda não reveladas no próprio pensamento do Nietzsche, E nesse sentido seria importante dizer que o Deleuze escreve em 1962 um livro chamado Nietzsche e Filosofia, que é um livro absolutamente pioneiro. Por coincidência, enfim, nada foi combinado, por certa coincidência ou não, o Heidegger lança o Nietzsche dele no mesmo ano, E esses dois livros são muito importantes, diferentes entre si, mas são muito importantes porque eles dão para o Nietzsche um estatuto de filósofo que ainda era, para muitos filósofos, era claro que ele tinha estatuto, para outros ainda não. Assim, do ponto, por exemplo, se eu chegava numa livraria, o livro do Nietzsche não estava necessariamente na estante de filosofia. Estava na de poesia. Estava de poesia, por exemplo, literatura, por aí. E acho que depois desses dois livros que saíram em 62, isso ficou muito claro. E esse livro Nietzsche e Filosofia é um livro interessante, porque, veja, tantas vezes se acusa o Deleuze, ou se critica o Deleuze por ser difícil. Eu acho que não é tão simples assim, mas curiosamente o Nietzsche e Filosofia foi criticado por ser um livro simples, esquemático demais. Não simples, mas esquemático demais, didático demais. Mas isso tinha a ver com essa atitude política e filosófica do Deleuze de explicar que o Nietzsche tinha um corpo conceitual no sistema filosófico. E talvez, assim, a sua pergunta é um bom começo, Não existe um começo certo para dizer qual é o ponto principal da relação do Deleuze com Nietzsche, mas de fato existe esse corte, é um corte decisivo para o pensamento do próprio Deleuze, mudar a pergunta filosófica, mudar a operação principal da filosofia, E pensar a filosofia como algo que se remete, ou se deve se remeter, a questão filosófica como uma questão que deve se remeter imediatamente à força. Nesse sentido, o Nietzsche é um filósofo que traz de maneira pioneira a questão do valor. A operação crítica e a operação do valor. O problema da filosofia, antes de tudo, uma questão de valor. E uma questão de crítica de valores. Só que ele coloca essa crítica dos valores em termos de afirmação. A atividade crítica é também uma atividade criadora. Vamos voltar a isso porque essa operação de remeter a filosofia à força é a operação mesma que transforma a atividade principal da filosofia, colocando a atividade principal da filosofia como uma operação criadora. Então, quando lá na frente, já numa das últimas obras, a última que escreve com Guattari, o que é a filosofia, Deleuze e o Guattari vão definir a atividade da filosofia como uma atividade de criação de conceitos, eles estão completamente impregnados dessa leitura de Nietzsche, e dessa relação que eles têm com Nietzsche. O que significa e que operação é essa de remeter a filosofia à força? A gente pode falar dessa operação
a partir de uma mudança da pergunta filosófica proposta pelo Nietzsche. Né? Digamos que a pergunta filosófica predominante, majoritária, né, na filosofia é uma pergunta pela quididade, digamos assim. Né? É a pergunta o que é? O que é tal coisa? Né? O que é tal coisa? Essa pergunta é uma pergunta marcante da obra de Platão, né? Ainda que essa seja uma tradução latina da pergunta, mas essa pergunta é uma pergunta marcante da obra de Platão, que vai perguntando o que é o político, o que é o belo, o que é a justiça. Né? Essa pergunta, ela pode ser uma pergunta por valor, uma pergunta pode ter um caráter ético, mas pode ser uma pergunta que remete, e impregnou bastante ciência nesse ponto, né? Uma pergunta que remete a um bem material. Né? O que é tal espécie animal? O que é tal indivíduo? Ela também tem esse caráter, ela impregnou o Ocidente por aí, digamos assim. Né? O Nietzsche propõe que ele não despreza essa pergunta, mas ele acha que ela não é a principal. Ele não deixa de usar essa pergunta, mas ela não é a primeira para ele. Né? A primeira pergunta que o Nietzsche propõe é a pergunta o que quer. Em certo momento do Vontade e Potência, tem uma anotação do Nietzsche, né, que ele menciona a pergunta quem, que o Deleuze nos aponta no Nietzsche e a Filosofia, que é uma pergunta que é feita pelo sofista Hípias, no diálogo de Platão e Hípias Maior, uma pergunta que é feita a Sócrates. Né? E aí ele diz, é um desses momentos da obra de Platão que algo se clareia, tem um lampejo, e esse lampejo rapidamente se apaga. Assim. É como se Platão estivesse quase para fazer a pergunta pelo que deseja, mas volta atrás. Exatamente. Né? Platão é tomado por uma embriaguez dionisíaca, mas ele já deve sentir uma certa culpa. Mesmo antes do cristianismo, ele parece sentir já uma certa culpa, mesmo alguns séculos antes. Platão merece ser tratado com um pouco mais de respeito. Uma anedota filosófica. Assim. Mas, em todo caso, essa pergunta, quem, não é uma pergunta por um indivíduo, entendeu? Não é uma pergunta que individualiza, o que seria uma coisa muito moderna, ocidental, como se fosse... mas é porque esse quem é o que remete à força. Sim. É desde onde vem a pergunta. Né? Então, essa pergunta, quem... que aponta para a pergunta que é a pergunta do Nietzsche, o que quer? O que quer tal coisa ao afirmar? Tal, isso ou aquilo. O que quer a tradição filosófica? O que quer. Quando pergunta o quê? Exatamente. O que quer. O que quer o padre quando fala em bem? O que quer o aristocrata quando fala em bem? O que quer o líder socialista quando fala em bem? Né? O que quer o diretor da escola quando fala em bem, e assim vamos nós. Né? O que quer tal coisa, o que quer a mãe quando fala em bem. e isso implica num movimento decisivo para a filosofia do Deleuze, do qual Nietzsche é uma das fontes, que é deslocar a filosofia da relação significante e significado. E perceber que a produção do sentido está num momento, digamos, anterior a esse, sem querer criar uma outra hierarquia, de primeiro e segundo. Né? Porque, num certo sentido, o próprio poder que a relação significante e significado ganha no Ocidente, né, e a forma Estado, né, o chamado tirania significante, dá também muito poder a ela de produzir sentido. Isso é uma questão enfim, depois a gente discutindo para dentro do pensamento de Deleuze as composições possíveis entre as semióticas do regime de signo. Mas, em todo caso, é muito importante essa operação, porque ele descobre uma anterioridade. E descobre, na verdade, que o mesmo objeto, ou, por exemplo, o mesmo significante, pode ser tomado por forças diferentes. E pode ser dito de uma maneira, num sentido, e ser dito naquilo que é o significante ele mesmo, naquilo que a expressão ela mesma, se repetir, mas ser dito num sentido completamente diferente. Né? Então essa é a pergunta pela força. Essa pergunta, no final das contas, é uma pergunta pela vontade. Né? Qual é a relação entre força e vontade? Né? Você pode dizer que vontade e potência, vamos usar vontade e potência, Deleuze prefere vontade e potência a vontade e poder, tá? Porque para ele, inclusive, é importante distinguir potência e poder, que ele acha importante no Nietzsche também. Essa pergunta,
pela vontade, né, e a relação entre vontade e força, a vontade é aquilo que qualifica uma força. Mas qualifica uma força sem ser um atributo dela. Ela não é um predicado da força. Ela não é o adjetivo da força. Mas ela é a ação da força. A efetivação da força, de alguma maneira. Né? Ainda que não exista força em potência e ato. Não, isso não existe. Isso foi essa leitura, né, esse ato de, vamos dizer assim, colocar uma qualidade na força, né, um dos aspectos determinantes do pensamento do Deleuze, que a gente encontra no Nietzsche e a filosofia, né, a maneira como ele vai interpretar a proposta do Nietzsche, mas é importante dizer que também outros comentadores, né, opuseram essa leitura do Deleuze posteriormente, né, o que gera também múltiplas leituras sobre a teoria das forças do Nietzsche. Né, sim. Mas é importante dizer o seguinte, essa qualificação não é no modo de ser de um atributo de uma substância, nem de um atributo de um sujeito. Né? Não existe força, né? Assim como, isso é importante, remeter uma pergunta à força é remeter vontade à vontade. Não é a vontade é um objeto dado, nem é um sujeito como um dado que tem vontade. Né? É remeter sempre vontade à vontade. A pergunta filosófica ela acontece no modo de ser pode ser composição de forças, mas digamos que é de um encontro, que pode ser um enfrentamento de forças. Pode ser composição também, dependendo, mas assim, mas o que é importante dizer? Numa relação de força para força. Uma relação dinâmica. Exatamente. Uma relação de força para força. Tá? Essa operação, a gente pode pensar várias implicações dessa operação. Essa operação da mudança da pergunta filosófica, como eu já falei aqui rapidamente. Né? Algo anterior à relação significante e significado. Né? Há uma materialidade nessa pergunta. Porque o problema que diz respeito ao corpo, né, de alguma maneira. Né? Mas tem uma das implicações decisivas do qual eu queria falar aqui, é a crítica da imagem, do problema da imagem do pensamento, que Deleuze propõe pela primeira vez. Nesses termos é uma proposta do Deleuze, mas que exatamente aparece pela primeira vez no Nietzsche e a filosofia. Aparece pela primeira vez no Nietzsche e a filosofia e vem se repetir um pouco, com mais pontos no diferença e repetição. Né? Então, aqui cabe uma nota rápida. O Diferença e Repetição, o livro de 68, Nietzsche e a filosofia de 62, o Diferença e Repetição é o primeiro livro que o Deleuze apresenta a sua filosofia, oficialmente. É lógico que estava cheio de Deleuze. Até então, o Nietzsche tinha feito História da Filosofia sobre outros autores ou livros sobre artistas. Né? Mas um pouco da filosofia do Deleuze já está nesse projeto Nietzsche e a filosofia. Eu acho, digo mais, o livro que mais volta no Diferença e Repetição, na minha opinião, é o Nietzsche e a filosofia. Não há dúvida nenhuma. A gente vai falar depois disso quando a gente fala da Terra do Retorno, por exemplo. Mas a imagem do pensamento também. Qual é a questão da imagem do pensamento? Né? Se constrói uma imagem do pensamento que tem a ver com uma imagem do filósofo. Então, a gente estava conversando sobre a imagem do pensamento, né? Que o Deleuze, no Nietzsche e a filosofia, coloca o problema da imagem do pensamento sobre a influência do pensamento do Nietzsche. Ele diz que o Nietzsche trazia de maneira importante essa mudança da tarefa da filosofia, um pouco pesado, né? Da atividade filosófica, né? Do qual a gente já começou a falar quando falou da pergunta que remete à força, a pergunta da vontade. Isso implica também uma mudança importante da imagem do pensamento. Né? Então, o Deleuze, no Nietzsche e a filosofia, ele aponta 3 aspectos da imagem do pensamento ao qual o Nietzsche se opõe. Né? Em primeiro lugar, essa natureza reta do pensamento. O pensamento teria uma natureza reta e seria uma faculdade natural dos homens. Né? Em segundo lugar, o pensamento seria reduzido, na verdade, a mais simples e banal das suas atividades, das suas operações, que é a simples operação do reconhecimento. Então, exatamente a natureza reta e como natureza reta e como faculdade natural fazia com que o pensamento tenderia, e a função dele seria reconhecer o real, as coisas, o ser como um dado. Né? A operação do pensamento
era reconhecer uma verdade como um dado, inclusive empírico, que estaria à espera do pensamento, digamos, grosso modo, da natureza. Né? Ainda fiquei um pouco empirista demais. Isso é uma implicação, é uma implicação inclusive na ciência importante. Né? Que, por exemplo, carimba a ideia de substância de Aristóteles, ou como ela triunfou no tomismo, etc. Mas há um terceiro elemento que fecha o círculo dos dois, que a natureza reta, a faculdade natural e o fato de que o pensamento deveria reconhecer algo dado, acaba dando à filosofia e ao filósofo um lugar de privilégio moral e, portanto, um lugar de juiz, um lugar de quem julga, bastante problematizado pelo Nietzsche. E que o Deleuze acolhe completamente. Né? Era o filósofo que deveria, então, separar o bem do mal na mesma operação que separava a verdade de mentira. A gente sabe muito bem que o Nietzsche inverteu essa operação. O problema do valor é colocado quando ele digamos, desconstrói a operação da ciência, não por uma posição científica, ele propõe uma outra ciência, mas ele desconstrói uma operação da ciência. Que guarda semelhanças, né? Ou a ciência moderna ela é uma espécie de herdeira desse legado socrático-platônico. Sim, desse legado socrático-platônico, de um legado também aristotélico, importante. Né? Mas, enfim, ele desconstrói, ele mostra claramente que a operação verdade versus mentira é, antes de tudo, uma operação moral. Sim. Né? E ele vai propor uma outra ciência. Né, que é uma ciência que joga com o acaso, que é antes de tudo um jogo pela vida. O critério de verdade passa a ser a função biológica, o critério de sobrevivência ou de vida melhor. Eu até fiz agora recentemente um raciocínio, uma live onde eu pensei o problema da pandemia a partir de uma perspectiva nietzschiana da verdade, mostrando que é uma questão de organizar o caos em prol da vida. E que a verdade é secundária. Ela é necessária como uma ferramenta, mas não é exatamente a verdade como o reconhecimento de um dado do real. Porque isso é um imperativo moral, é um lugar de julgar. Né? Então, enfim, na verdade esse problema da imagem do pensamento se complexifica depois de diferença e repetição, aparece com outros pontos, mas é um problema-chave e apresentado no Nietzsche e Filosofia como um problema do Deleuze que ele lê em Nietzsche e como uma maneira do Deleuze organizar a forma como Nietzsche propõe essa mudança radical na atividade filosófica e do filósofo. Um dos aspectos, né, que são mais um dos aspectos mais importantes, né, no pensamento do Nietzsche é a proposta, né, que o Nietzsche apresenta de eterno retorno, né, que, claro, existem inúmeras interpretações de vários comentadores, tanto da Nietzsche Forschung, quanto do Heidegger, quanto do Deleuze, sobre como Nietzsche emprega, né, o eterno retorno. Mas o que eu queria saber é que o senhor destacasse qual a leitura do Deleuze sobre o eterno retorno e como isto é incorporado na filosofia dele, na filosofia da diferença. Sim, então, a gente estava conversando aqui que o Nietzsche e a Filosofia de 1962, né, é um livro absolutamente pioneiro, é um livro decisivo para a obra que é colocada como a primeira obra que o Deleuze apresenta o seu pensamento, o seu universo conceitual, sua cosmologia conceitual e tal, que é diferença e repetição. Embora, claro, isso se preparava e já estava presente mesmo nos livros anteriores sobre outros filósofos e sobre artistas, né? E, enfim, talvez o Nietzsche e a Filosofia seja, dos livros anteriores ao Deleuze, o mais presente em diferença e repetição. Ou pelo menos ele é presente, entre outros momentos, nessa virada do Deleuze do diferença e repetição. Começou a chover. Nessa virada do diferença e repetição, onde o Deleuze afirma a sua concepção de diferença a partir da leitura que ele faz do eterno retorno do Nietzsche. Portanto, a questão do eterno retorno o Deleuze discute tanto em Nietzsche e Filosofia quanto em diferença e repetição.
na verdade, com trechos diferentes de repetição muito próximos do trecho de filosofia, e às vezes, talvez, tão desdobrados ou mais desenvolvidos sobre a questão do eterno retorno que no próprio Nietzsche filosofia. Isso significa dizer, fundamentalmente, que o Nietzsche afirma o eterno retorno como o eterno retorno da diferença. Né? E ao afirmar o eterno retorno como o eterno retorno da diferença, essa leitura que o Deleuze faz do eterno retorno é também decisiva para ele afirmar o que ele chama de univocidade do ser. Né? É uma espécie de univocidade contra o uno. Né? Porque, a rigor, o eterno retorno lido como diferença é o eterno retorno lido como uma espécie de afirmação criadora. E essa afirmação criadora é, de certa maneira, podemos dizer, o ser como devir, que se afirma todo na criação, se afirma todo como diferença. Então, na verdade, o que retorna é força. O que retorna é força, que é sempre outra, de alguma maneira. Né? A palavra outra fica meio problemática porque parece ficar numa dualidade dialética, mas é sempre diferente. Sim. Sempre uma operação de diferenciação. Né? É nesse sentido que o pensamento do retorno é completamente ou a leitura que o Deleuze faz do retorno do Nietzsche, ou Nietzsche determina a questão da diferença de uma maneira e a concepção de diferença e repetição de maneira decisiva para o Deleuze. Né? Tanto quanto é decisivo para o pensamento do Deleuze, né, o anti-hegelianismo do Nietzsche e a crítica dialética que o Nietzsche faz, que pode ser colocado em termos de crítica ao negativo. É interessante que, em certo momento de diferença e repetição, o Deleuze vai fazer uma relação de 4 aspectos que ele chama de ilusões sobre a diferença. E essas ilusões sobre a diferença, ou seja, ilusões que se produziram na história da filosofia sobre a diferença, em operações onde, curiosamente, do coração da própria filosofia, a diferença se foi submetida ou esvaziada, sujeitada à identidade. Né? Onde a potência da diferença foi como que encoberta. Né? Uma dessas operações chaves é a operação de esvaziar, de reduzir a diferença a um negativo. Essa operação é uma operação que Nietzsche denuncia firmemente na história do Ocidente, encontrando aí uma linhagem que vai de Moisés a Kant, ou de Moisés a Hegel, na verdade. Né? O que o Nietzsche identifica no negativo hegeliano é, na verdade, a culpa judaico-cristã. Essa culpa é a culpa da criação, ou a culpa em relação à criação, ou, portanto, o que barra a criação, o que barra a diferença como afirmação. Nesse sentido, não deixa de ser uma operação de contraforça do próprio pensamento, que se opõe ao próprio pensamento. Posto que a gente viu na primeira parte, que remeter o problema da filosofia à força, colocar o problema da filosofia enquanto um problema de valor, colocar o problema da filosofia enquanto um problema crítico, é fazê-lo de uma maneira afirmativa, significa dizer, fazê-lo de uma maneira criadora. Veja, por exemplo, o Deleuze, já junto com o Guattari, não deixa de utilizar a crítica dialética como uma ferramenta de política importante na filosofia política que ele desenvolve junto com o Guattari. Ele acha realmente que o negativo que impregna o pensamento político esvazia a própria operação de, por exemplo, se opor ao capitalismo, do qual ele toma para si como tarefa, junto com o Guattari. É preciso dizer por quê também, grosso modo. O capitalismo tem uma maneira toda especial e singular de sujeitar a diferença de identidade. Portanto, mesmo que antes não fosse abertamente filosofia política que o Deleuze
estava fazendo antes de encontrar Guattari, desde sempre o problema da filosofia política estava ali. Ele precisaria enfrentar a filosofia política. E o próprio Nietzsche é transformado num filósofo político mais do que normalmente ele é, pelo Deleuze, para essa tarefa. Mas voltando ao problema da antidialética do Nietzsche, né, ao problema do negativo. Em seguida a gente trata de como o Deleuze transforma Nietzsche num pensador do capitalismo. Exatamente. Né, e não antropólogo. Isso. Né? Mas, enfim, o Deleuze e o Guattari sabiam muito bem que na luta política a negação é importante. Só que, mesmo para a operação de negação, que é uma espécie de operação provisória importante, a afirmação precisa ser anterior. A rigor, a negação, quando você esvazia a diferença na negação, reduzindo a diferença ao jogo de oposição e contradição, você esvazia a própria força da negação. Porque a força da negação, a negação é realmente forte quando ela acontece de força afirmativa para força afirmativa. O que tem a ver com o ideal do nobre, em Nietzsche. Tem a ver com o ideal do nobre. Depois, quando a gente falar um pouco da filosofia do Nietzsche, implicando a filosofia política do Deleuze e Guattari, né, a gente vai ver que a questão do ideal do nobre não tem nada a ver com uma categoria sociológica. Sim. Não tem nada a ver com uma categoria sociológica. Né? E então, a afirmação é a diferença posta também em termos políticos. A criação como uma operação política, onde, mesmo na relação com o outro, o que interessa no outro é ele no máximo da potência. Numa relação de potência com potência. Porque mesmo, de fato, se opõe a uma forma de poder violenta, nós estamos se opondo a uma força do ressentimento. E aí tem uma operação importante de crítica dialética. O Nietzsche diz um negócio bastante importante. Numa das exercícios que ele faz da dialética. O fraco, quando chega ao poder, não se torna forte. O fraco no poder é apenas o fraco no poder. Como opera o fraco no poder? O fraco opera no poder desarticulando força. Esvaziando força. Esse é o poder do fraco. Portanto, às vezes, uma operação de oposição ao poder... solapando as subjetividades. Solapando as subjetividades, as diferenças. Portanto, uma oposição ao poder é uma afirmação da diferença. Muito mais. Tanto que as reflexões que o Nietzsche vai comentar sobre a origem do Estado, sobre as concepções de direito, de lei, né, ela implica, né, nessa padronização da subjetividade, né, e justamente quando Nietzsche reflete, né, tanto questões sobre as reflexões que ele faz sobre os direitos do homem, né, sobre tudo aquilo que vem no legado do capitalismo, né, ele sempre denuncia que ali, de forma subreptícia, está esse interesse, né, da normalização das subjetividades, né, da padronização do indivíduo. Denunciando que o legado do capitalismo é um legado decadente, no final das contas. Voltando ao problema da diferença, o problema do eterno retorno da diferença, né? Seria como se existe uma história que se conta, que anda numa ferícia, essa história verdadeira não é uma anedotária, mas que funciona muito bem, mesmo que seja uma anedota. Conta-se que o Badiou teria colocado, essa que a gente pergunta ao Deleuze, até que ponto a relação do virtual e atual em Deleuze não é a relação do ser doente, ou a passagem do virtual para o atual em Deleuze não é a passagem do ser para o Enzo no Heidegger. Né? Mas, exatamente, a questão é que a diferença não se apaga nunca. De fato, o Heidegger colocou o problema da diferença em termos radicais quando nos fala de uma diferença ontológica e articula ela ao ser, e articula ao ser ao devir. E é, digamos, uma proximidade de Heidegger com Heráclito. Né? E, portanto, Nietzsche está impregnando Heidegger aí. Porque o Nietzsche traz o Heidegger... O Heráclito. Traz o Heráclito, por favor. O Nietzsche traz o Heráclito como um filósofo
que ele vê uma consanguinidade, assim. Sim, Ele se coloca na linhagem do Heráclito. Sim, né? até porque o Heráclito, sendo o pensador do devir, né, o Nietzsche chega a falar no Et Homo que a ideia do eterno retorno poderia ter ocorrido ao Heráclito, né, que ele poderia ter ensinado essa doutrina do Zaratustra, porque a concepção da diferença. Exatamente. Mas, quando Heidegger diz que o ente vela, de alguma maneira, a estrutura do ser, esse problema ele, de alguma maneira, ele recupera uma hierarquia metafísica que ele mesmo quer negar. Porque a questão é que, tudo bem, é uma dupla estrutura do ser, desvelamento e velamento, digamos assim, né? Mas a questão é que exatamente a passagem do virtual para o atual, o processo de diferenciação, supondo que a suposta analogia que teria proposto Badiou, né, dessa anedota, eu não sei se é verdadeira, né, se o atual pudesse ser comparado ao ente, a questão é que o atual mantém uma potência de diferenciação, Denise. O presente, o ente, manteria uma potência de diferenciação. Né? E não é apenas essa a questão. A questão é que existe em Deleuze e Guattari uma anterioridade do ser. E aí é toda uma discussão se até que ponto é possível fazer ontologia nos dois. É possível se você considerar que o ser é devir. Mas se você considerar que o devir se opõe ao ser, não. Porque há uma anterioridade do ser. E, enfim, toda essa questão, talvez, todo esse debate do Deleuze com Heidegger, numa grande nota que tem no Diferença e Repetição, sobre a relação com Heidegger, onde quase toda a nota faz um resumo da relação do diferença ontológica do ser em Heidegger, bastante respeitoso, onde ele parece... inclusive ele mostra que o ser e o nada em Sartre é diferente, porque o Sartre traz essa negatividade, o que ele diz não ser um erro de interpretação, porque o Sartre não se pretende a ser um comentador do Heidegger, mas, no final, ele traz a questão do eterno retorno do Nietzsche. E que talvez o Heidegger não tenha chegado à diferença absoluta, porque reprova o eterno retorno nietzschiano. Porque não tenha lido ou não tenha acolhido todo o eterno retorno como diferença, como está no Nietzsche. Né? E aí ele muito sutilmente, mas de maneira muito clara, indica uma diferença importante dele em relação a Heidegger. Na leitura do Nietzsche. E a partir da leitura do Nietzsche e a partir da leitura do eterno retorno do Nietzsche como diferença. Bom, professor, um outro aspecto, né, do pensamento das reflexões do Deleuze, já na fase em que ele está desenvolvendo trabalhos com Félix Guattari, é essa questão de enxergar o Nietzsche enquanto antropólogo. Né? O dizer, conforme o senhor havia colocado anteriormente aqui nas nossas conversas, do Nietzsche ter escrito uma espécie de tratado de antropologia que seria a genealogia da moral. Fale um pouco sobre essa relação. Eu diria, de alguma maneira, que o Nietzsche aparece dessa maneira, desta forma, entre as várias maneiras que ele aparece na obra do Deleuze, aí já na obra do Deleuze com o Guattari, a partir de uma pergunta de origem, digamos, marxista, que motiva o Anti-Édipo, Capitalismo e Esquizofrenia, né, que é o primeiro livro que o Deleuze escreve com o Guattari. É um livro que, segundo as próprias palavras dele, significa a passagem dele para a política. E o segundo livro de filosofia de filosofia política que eles escrevem juntos, já sendo aí o terceiro livro que eles escrevem juntos, é o segundo Capitalismo e Esquizofrenia, que é o Mil Platões. Ou pode-se dizer que é o terceiro livro de filosofia política, porque o segundo livro que eles escrevem juntos é Kafka por uma literatura menor, e exatamente o conceito de literatura menor é de uma literatura basicamente política, e o conceito de minoria, tal como eles concebem, aparece nesse livro sobre Kafka, assim como o conceito de agenciamento. Então é um livro sobre literatura, que é um livro de filosofia política também. Bom, o Deleuze dizia, como o Guattari, e dizia que de certa maneira nunca tinha deixado de ser marxista, de uma maneira ou de outra, ele e o Guattari por motivos diferentes, quem sabe,
que era impossível fazer uma filosofia política se não fosse com uma análise crítica do capitalismo. Isso, por si só, já parece um preceito marxista. Né? E, portanto, ele coloca no Antiédipo, entre outras questões, a questão sobre a origem do que ele chama de sócios. A gente pode dizer a questão sobre a origem de uma relação social, ou de uma relação social de produção, ou de uma máquina social, como eles vão definir. Tá? A questão antropológica por excelência. Né? E há um movimento marxista aí porque é uma questão de filosofia política que deve ser colocada em termos, digamos, materiais, em termos, de certa maneira, de relações de produção. Né? Mas digamos que é uma pergunta marxista que é respondida de maneira nietzschiana. É uma pergunta marxista que é respondida de maneira nietzschiana, porque a origem dos sócios, eles vão encontrar a resposta para o problema da origem dos sócios, eles vão encontrar no segundo ensaio da genealogia da moral do Nietzsche, né? Da culpa, da consciência, da má consciência e das coisas afins, segundo a tradução aqui da Companhia das Letras. Eles dizem, numa primeira vez que eu li isso, eu sorri, achei engraçado, assim, é um achado, né? Eles dizem que o Nietzsche escreveu que a Genealogia Moral, e particularmente o segundo ensaio, é o maior livro de etnologia que jamais foi escrito na história da filosofia. Né? Então, e realmente, ele pega Nietzsche ali e pega o segundo ensaio da Genealogia Moral para opor Nietzsche a Lévi-Strauss. Né? Opondo o que ele chama de hipótese troquista de origem dos sócios da máquina social, ou das sociedades, se vocês quiserem. Eles evitam hoje usar o conceito de sociedade, não dá tempo de explicar aqui porquê, mas enfim. Eles opõem a hipótese do Lévi-Strauss de que a máquina social, o sócio, uma sociedade se organiza, uma relação social se organiza em função da troca, trocar e fazer circular, em função da troca, da circulação, da distribuição, né? Ele opõe isso dizendo que, na verdade, a partir do Nietzsche, que uma máquina social, um sócio, uma relação social se organizam em função da dívida. Então eles opõem Lévi-Strauss eles opõem Nietzsche a Lévi-Strauss, opondo a hipótese da dívida, que seria a hipótese nietzschiana, a hipótese troquista, a hipótese da troca, que seria a hipótese de Lévi-Strauss. Tá? De certa maneira, a hipótese de Lévi-Strauss está em Marx, de certa maneira, a hipótese do trabalho em Marx. Embora o Marx saiba da importância política, a importância de poder-chave que a dívida tem no capitalismo. E Maurício Lazarato, que é um filósofo italiano, fez um levantamento muito, muito interessante sobre isso. Né? Como Marx percebeu essa importância, até brincando, seria o Marx nietzschiano em certo momento lá. O Marx percebe, por exemplo, como a dívida constitui a subjetividade do proletário, tanto quanto do capitalista, do proletário como um endividado, de alguma maneira. Né? Bom, o que é essa hipótese? O que é esse Nietzsche etnólogo? O que é um Nietzsche antropólogo do Deleuze e Guattari? Né? É um Nietzsche que diz que são as relações credor-devedor que fundam a máquina social, os sócios, que fundam uma relação social de produção. Né? E que, portanto, a circulação, a troca só vai acontecer se essas relações de credor-devedor, que aparecem por um processo que na leitura de Nietzsche, Deleuze e Guattari vão chamar de codificação social, um processo de inscrição nos corpos, de registro nos corpos, onde, isso está muito claro em Nietzsche, a origem dos sócios, a constituição dos sócios, se dá no movimento mesmo e que se constitui algo como uma linguagem. Né? Um processo que o Nietzsche chama, e aí já sendo mais literal no vocabulário do Nietzsche, o Nietzsche chama de interiorização dos instintos. Né? Que seria a causa da má consciência, como aparece na segunda dissertação. Seria o próprio processo de formação da má consciência. Exato. Né? Seria o próprio processo de formação da consciência. Né? Um processo de internalização, interiorização, introjeção dos instintos. Né? Que é um processo, ele mesmo, de constituição de uma memória.
né, um processo violento sobre os corpos dos homens, onde o instinto, isso que ele chama de instinto, que Deleuze e Guattari se articula com a intensidade, é introjetado nos corpos, é registrado nos corpos, né? Se transforma, portanto, na linguagem de Deleuze e Guattari, numa força extensa, que vem a ser o que o Nietzsche, agora de novo na linguagem do Nietzsche, uma memória em forma de palavras. Né? Esse processo, o Nietzsche faz todo um levantamento dos sistemas de castigos, de punição, né? Onde uma memória vai sendo violentamente introjetada, né? Através de uma relação de dano igual a dor. Né? O Nietzsche faz o levantamento de uma série de esquemas de punições ali da Alemanha, da Europa, etc, e os esquemas de posições de castigo, né? de sistemas de castigo, onde havia sempre esse tipo de relação. Né? E essa era a operação mesmo de introjeção da lei, que era, de alguma maneira, a introjeção da palavra. Né? Numa relação onde o que se estabelece, na verdade, é a determinação do lugar social de cada indivíduo, de cada grupo. Né? É um processo de inscrição, de codificação, né? Onde, na verdade, não só importa o que é a dor, mas a memória da dor, a introjeção da lembrança da dor, que determina, na verdade, agora na leitura a própria Deleuze e Guattari, a própria aliança social. Né? A voz da aliança, essa voz que codifica, essa voz que marca o corpo, né? Que introjeta a lei, né? Que introjeta, portanto, a palavra. Né? Significa dizer que o homem vai se tornando, é aquele animal, agora no linguagem de Nietzsche, é um animal que aprendeu a fazer promessas. Por que é um animal que aprendeu a fazer promessas? Porque é um animal onde foi produzida uma memória, onde os instintos foram interiorizados. Significa também que os instintos são adiados. Essa relação dano igual a dor se torna um esquema, na verdade, de compensação. Né? A dor de controlar um instinto para ser compensado lá adiante com uma alegria. Essa relação dano igual a dor é a que determina, na verdade, a dívida com a própria máquina social. Né? E o Deleuze, claro, vão fazer esse encontro de Nietzsche com certas descrições de certos antropólogos, né? Mostrando que esse processo de descrição social determina a aliança social. Né? Por exemplo, numa relação entre linhagens, né? Que funcionaria, por exemplo, fazendo um paradoxo com o vocabulário de Marx, as linhagens, né? Os clãs, se vocês quiserem, funcionam como uma espécie de capital fixo, né? E a aliança como uma espécie de capital variável, no sentido de uma civilização sem Estado ainda. Sim. Se você quiser, entre aspas, primitivo. Uma tribo. Se você quiser, entre aspas, primitivo. Né? E exatamente o processo de inscrição social determinaria a função social. A ideia de que você estaria nos sócios numa dívida para com ele, numa dívida para com uma parte dele, determinando sobre as condições que você deveria produzir nos sócios. Né? E a quem você deveria, para quem você deveria produzir, em que condições deveria produzir. Uma aliança, por exemplo, é um exemplo possível, de uma linhagem com outra, de um clã com outro, né? Cuja sua função estaria muito bem determinada. Esse processo, por exemplo, tem uma descrição do Lacan que lembra esse processo. O Lacan diz o seguinte: o signo é uma operação de guardar o desejo no tempo. Lembra um pouco, de alguma maneira, com todas as problematizações que entre articular instinto com desejo, né? Mas de alguma maneira lembram o que o Nietzsche está falando de uma interiorização dos instintos. Né? Ao mesmo tempo, o Lacan tinha muito claro, como Nietzsche tinha, né, e como Deleuze vai manter, que o signo surge de um processo de inscrição no corpo. A linguagem é a inscrição.
A diferença importante estaria, e a relação Nietzsche-Deleuze é muito importante, no processo de recalque. Porque essa descrição da origem da máquina social, compreendida ela mesma como a origem da linguagem, em Nietzsche, é a descrição do processo de recalque segundo Deleuze e Guattari. Não é segundo Lacan, é segundo Deleuze e Guattari. Sim. Porque segundo Lacan, de alguma maneira, o processo de recalque aconteceria a partir de um certo triângulo de piano. Uhum. Ainda. Mesmo sendo uma reformulação mesmo que o nome do pai fosse simbólico, mesmo que o pai fosse simbólico, a própria ideia de nome do pai prende isso dele. Veja, isso não é de todo errado para Deleuze e Guattari. Num certo sentido, o processo do recalque acontece como um processo de castração, mas como uma operação típica de uma máquina social. Que é capitalista. Exatamente, que é capitalista. Como uma operação típica a família patriarcal é a família burguesa. Sim. E o sujeito é uma figura de axamatização, vamos botar de codificação na mesma coisa, do capitalismo no ambiente familiar. Então a leitura, tanto de Freud quanto de Lacan, ela se confirma porque o objeto de análise conta com uma máquina que reproduz aqueles indivíduos. Se confirma como uma consequência histórica, não como uma causa. Aí é a diferença. Entende? O Nietzsche é muito importante, e o Marx também, para se opor à teoria de Piano de Freud. Para eles afirmarem que a falta não é algo, digamos, ontológico ou essencial ao desejo. Que o desejo não se constitui a partir de uma falta. O desejo, na concepção de Deleuze e Guattari, é absolutamente impregnado da concepção de vontade e potência do Nietzsche. Significa que o desejo é puramente afirmativo. Eles desconhecem a existência da falta? Não. Só que a falta é socialmente produzida, como diria Marx. Ou a falta está na constituição dos sócios, numa relação credor-devedor. De novo, né? Esse processo de inscrição social que o Deleuze diz também é o recalque, segundo Nietzsche. Embora a palavra recalque não esteja exatamente em Nietzsche. Sim. Mas está muito próximo do recalque, realmente. Né? E esse processo eles chamam também de codificação, de inscrição de registro. A codificação para Deleuze e Guattari, lendo Nietzsche, o modo como acontece o que Marx chama de distribuição. O que Marx chama de distribuição? Não é simplesmente o que o capitalismo chama de distribuição. Produzir um sapato na China e vender na Argentina, alguma coisa desse tipo. Né? Não. A distribuição é a alocação de todos os indivíduos e grupos em suas respectivas funções sociais. E mesmo nos bens, assim, quem pode consumir tal coisa, que bens são aqueles sob determinadas condições, existe uma distribuição também dos bens, e da organização da produção, e mesmo do espaço físico, tudo isso é uma distribuição. Tudo bem, a distribuição, o que o Marx fala como distribuição, daí aconteceria, segundo Deleuze e Guattari, lendo Nietzsche, como um processo de codificação e inscrição social. Né? Bom, é claro que depois tem a sobrecodificação, que é quando o Estado chega. Né? O que acontece quando o Estado chega, muito grosso modo, e o que deixa isso muito claro, né? O que acontece quando o Estado chega é que esses processos laterais da dívida, essas codificações, isso que o Deleuze e Guattari, lendo Nietzsche, vão chamar de dívida finita, posto que a dívida é paga, né, numa relação de significante, é uma relação de significante, o significante é introjetado no corpo. É inscrito, mas ele está aí ainda numa relação direta com coisa, significante coisa. Né? A palavra dívida, como se diz no interior do Brasil, a dívida é apalavrada e ela é paga com objeto, ou ela é paga com uma troca de corpos, um casamento, você me dá teu filho, a filha, uma coisa desse tipo. Né? E ela é paga para começar uma outra. Ela é finita porque ela é sempre paga cada vez, mas ela é infinita porque não deixa de acontecer. Mas é por isso que ele usa a palavra finita e não infinita. Mas o Estado chega como se algo pulasse para fora de alguma linhagem. Se colocasse a linhagem das linhagens. E todas as famílias e todas as dívidas se remetem para uma dívida primeira. As relações laterais de dívida não deixam acontecer, não deixam de existir. Só que elas são submetidas a uma dívida das dívidas, que é a lei do Estado. Não mais simplesmente o código, mas a sobrecodificação. A questão religiosa ela também entra nesse sistema, né? Porque Nietzsche olha para a questão de, por exemplo, de Deus, né, como uma espécie de figura com quem o ser humano tem uma dívida infinita. Não, exatamente. O que acontece é que ele diz, o Deus cristão, diz o Gênero Moral, é uma experiência de uma dívida com sócios que vai ficando tão para trás, que fica um transcendente materialmente inalcançável, em uma outra dimensão.
Né? Esse projeto. Mas veja, num certo sentido, o monoteísmo todo ele já é a organização do Estado, como uma transcendência. Você pode dizer até que os judeus, durante boa parte da vida deles, nunca tiveram Estado, certo? Mas, na verdade, o Deleuze vai dizer, é o Estado portátil de Moisés, né? É a lei debaixo do braço, é o Estado introjetado, o Estado está completamente ali... Só que é meio nômade, mas ainda está exatamente. Enfim, depois tem uma outra discussão, porque tem uma linha de fuga e um sujeito ali também, né? A questão da culpa, depois a gente pode pensar sobre isso. Mas, em todo caso, né? Há um segundo momento da dívida, e aí começa uma operação muito curiosa, né? Que eu digo, na maior cara de pau, o Deleuze e o Guattari pegam Nietzsche e transformam ele em teórico do capitalismo. Pegam toda a genealogia de forças que o Nietzsche fez do Ocidente e transformam isso na história do capitalismo, na história genealógica do capitalismo que ele mesmo, Deleuze e Guattari, estão fazendo. É uma apropriação ou não, de alguma maneira, né? Mas de alguma maneira, uma apropriação criativa, né? Mas está tudo ali em Nietzsche, nada não deixa ele estar ali, de alguma maneira, né? Então, veja, o Estado é essa dívida transcendente que o Nietzsche percebe aí. Essa dívida transcendente, essa dívida infinita, é a dívida das dívidas, que é também o triunfo do significante. É um triunfo de uma lógica transcendente tal que a última palavra é sempre da palavra, com perdão da redundância. O significante é uma palavra que remete a outra infinitamente. Se os sistemas de marcação social, por exemplo, de escariar os corpos, de marcar os corpos, de machucar os jovens, algum ritual de iniciação ou pré-casamento de uma tribo parece violento, o Estado vai ser muito mais violento. Porque a palavra, como a interpretação da lei, a correta interpretação, sempre dessa figura meio sacerdotal, que é o homem de Estado, né? Porque é o que conhece a palavra, é o que escreveu a palavra, o que conhece a palavra e o que conhece a correta interpretação. Por isso o Estado é uma figura mística. O Nietzsche sabe muito bem que o Estado é uma operação mística. Né? E uma dívida que se volta toda para o Estado. Claro, se você, por exemplo, lê Marx criticando Hegel, lê a crítica da filosofia do direito do Hegel, de Marx, que é um livro do Marx, onde 2 parágrafos do Hegel, ele vai comentando a filosofia do direito do Hegel. Né? Bom, o Marx sabe muito bem, o que ele denuncia em Hegel é que o Hegel está falando ali de uma relação mística do Estado. O Marx denuncia que o Hegel descreve a origem do Estado de maneira mística. Como é que o Estado pode ser anterior à sociedade civil, diz o Marx, por exemplo? Pode ser anterior à família, né, por exemplo. Né? Tudo bem. Do ponto de vista do Deleuze e Guattari, a própria dualidade é um problema, sociedade civil versus Estado. Mas isso é um outro debate. Né? Mas, em todo caso, Nietzsche, implicado em Marx e vice-versa, é muito importante para o Deleuze e Guattari perceberem que o Estado é uma força mística. Em termos da dívida, é a dívida infinita transcendente. E aí, finalmente, vamos concluir a genealogia do capitalismo aqui. Né? A última de todas as dívidas. A dívida capitalista é a dívida infinita imanente. É a interiorização da dívida no seu momento mais extremo. Né? O que o Nietzsche percebeu muito bem. Quando o Nietzsche diz que o cristianismo é a religião que não precisa mais ser religião. O Nietzsche, quando se refere ao cristianismo, ele não está se referindo àquela pessoa que na pesquisa do IBGE diz que é cristão ou não. Não. Ele diz que cristãos já são todos. Sim. Até os que se dizem ateus. Exato. Porque o cristianismo já foi completamente introjetado. Né? Até porque ele diz, às vezes o cristão moderado é muito mais perigoso que o cristão extremo. O moderado já não tem mais, né? Mas ele diz até outra coisa. Ele diz, não, cristãos somos todos. Mesmo que, como vai dizer, os que dizem que não são. Que muda a intensidade do Exatamente. Portanto, o capitalismo se caracteriza por uma divisão da dívida. Assimétrica. Mas onde todos são devedores. É preciso produzir sempre, porque ele está sempre endividado. A ideia de pecado original é decisiva para o capitalismo. Porque você nunca pode parar de produzir. Você não pode parar de ganhar um pouco só do seu trabalho. A produção não pode acabar. O desenvolvimento que não para nunca é decisivo para a expansão esquizofrênica do capitalismo. Né? Então é a ideia de dívida imanente, de dívida introjetada. De alguma maneira. O Marx não estranhava isso também, não. Pelo menos quando Marx fala de Lutero, ele deixa isso bem claro.
se referindo especificamente ao protestantismo e ao luteranismo. Ele diz, Lutero transformou todo cidadão em padre, em pastor. Todo cidadão em pastor. Né? Ele inventou uma religião subjetiva. Então também o Marx está falando dessa interiorização do cristianismo como decisivo para o capitalismo. Resta agora nós falarmos, né, sobre, indo para o final, aí já da nossa entrevista, sobre como o Nietzsche, né, poderia, de certa forma, ser apropriado, né, pelas forças progressistas do espectro político para não dizer de esquerda. Progressista o Nietzsche já não é gostar, né? Porque ele critica duramente a ideia de progresso. Sim, progresso, é verdade. E o Deleuze também não gostaria de trabalhar. O Deleuze é um anti-hegeliano, assim, não há a menor dúvida que o anti-hegelianismo de Deleuze, a antidialética do Deleuze, vem do Nietzsche. Mas enfim. Mas como Nietzsche seria aí apropriado? O Deleuze jamais foi hegeliano, na verdade. Sim, né? O Foucault até diz isso, meio como brincando, meio invejosamente. Eu ainda fui hegeliano, o Deleuze jamais foi. Isso é uma vantagem do Deleuze. Ele, em certo momento, o Foucault faz essa observação. Mas como o Nietzsche seria, de fato, aí, nessa coisa? Não, eu acho... Bem, vamos lá. Quando a gente colocou no início da nossa fala, né, a mudança da pergunta filosófica, e colocando, em vez de a pergunta o que é tal coisa, a pergunta o que quer tal coisa, a pergunta pela vontade, a filosofia como algo que deve se remeter à força, a atividade filosófica como algo que deve se remeter à força e, de certa maneira, ser a experiência da própria força, a experiência criadora. Né? Nesse sentido, inclusive, a vontade e a própria experiência do eterno retorno, que o que retorna é a diferença, de certa maneira o que retorna é a vontade de potência, de certa maneira, é uma operação seletiva, de seleção de forças. Há uma valoração aí que seleciona as forças, porque o que triunfa é a força afirmativa. Né? Bom, como é que a gente deve pensar isso em termos políticos? Quando a gente fala essa espécie de topologia das forças que a gente propõe, né, como anterior a qualquer relação de ramos significante e significado, né, é colocado na obra deles às vezes como o forte e o fraco, né, o senhor e o escravo, claro que não numa relação dialética, né? São modelos. São modelos. O nobre e a plebe, se você quiser, são modelos de força, né? Agora, que podem, inclusive, trazer leituras que trazem bastante mal entendidos. Sim. Né? Por exemplo, a gente não pode deixar de considerar que o conceito de vontade de potência, traduzido como vontade de poder, sobretudo, né? Não era a tradução, porque era Wilhelm zu Marx era alemão mesmo, os alemães traduziram no próprio alemão como uma máxima nazi. Os nazistas faziam peregrinações à casa do Nietzsche uma vez por ano, e não sei o que, né? Inclusive, um dos mais importantes filmes de propaganda do Hitler se chama O Triunfo da Vontade. Agora, veja que coisa interessante. O Nietzsche é um filósofo decisivo, embora anterior ao fenômeno do nazifascismo, não anterior a um certo já crescimento do antissemitismo na Alemanha. Mas ele presenciou toda aquela crescente nacionalista, né? Exatamente. Por exemplo, quando ele rompe com o Nascimento da Tragédia, quando ele critica o Nascimento da Tragédia, embora guarde dele o modo de pensar trágico do espírito dionisíaco, uma das críticas que ele faz ao livro, não é nem a que é mais mencionada, é o fato de que eu acreditei demais no espírito alemão. E ele começa a rejeitar isso, ele fica realmente, você sente que ele sente uma dor, ele fica meio mal, assim, de ter apostado no espírito alemão em determinado maneira, né? Mas o que eu queria dizer é uma coisa um pouco diferente, relacionada a isso, mas um pouco diferente. O Nietzsche dá um ferramental teórico importantíssimo para uma das críticas mais agudas que se faz ao nazifascismo, embora ele tivesse antes. Se você for pegar o ferramental teórico do Foucault para criticar o fascismo, se você for pegar o ferramental teórico do Guattari e do Deleuze para criticar o nazifascismo, inclusive propondo um deslocamento na pergunta feita sobre o nazismo, na investigação, é claro que eles mencionam o Reich como aquele que teria feito o deslocamento da pergunta, mas não encontrado a melhor resposta. Sim. A pergunta que o Reich deslocou e o peronismo Reich seria qual? Mudar a pergunta marxista clássica é o que teria feito as massas se iludirem, se enganarem pelo fascismo,
E a pergunta potente é: o que teria feito as massas desejarem aquilo? No Psicologia de Massas do Fascismo. Exatamente. Pois bem, essa pergunta tem, não no Reich exatamente, mas na maneira como Deleuze e Guattari escutam essa pergunta, tem um ressoar nietzschiano. Talvez já tenha no Reich. Tem um ressoar nietzschiano. Da maneira como o Deleuze e Guattari impregnam a concepção que eles têm de desejo da concepção nietzschiana de vontade e potência. E também, claro, da concepção spinozista de desejo, etc, etc. Né? Bom, essa é uma pergunta pela potência. É uma pergunta, é remeter vontade a vontade. Nesse sentido, o nazismo não tinha, se era triunfo da vontade, só se for da vontade de nada. Nas descrições do niilismo europeu, que são anotações que estão logo no início da problemática reunião de escritos do Nietzsche chamada Vontade e Potência, que ao mesmo tempo, ou Vontade e Poder, depende da tradução, que ao mesmo tempo na verdade, aquelas anotações que estão ali, aqueles aforismos, são uma riqueza impressionante para a gente. Logo no início, quando ele está falando do niilismo europeu, parece a descrição de uma certa forma de niilismo, parece uma antecipação, um ato meio divisionário do Nietzsche em relação ao nazismo, ao nazifascismo que ele fez na Alemanha. Quando ele diz, primeiro, de uma maneira geral, o niilismo nasce do sentimento que todo esforço pela vida é vão, mas não do sentimento nele mesmo. Porque no Nietzsche é um trágico, ele sabe que todo esforço pela vida é vão, né? Mas do fato de você não suportar esse sentimento. É como se fosse um resquício daquela ideia niilista também, né? Da ideia do moralismo, digamos, socrático, platônico, cristão, né? Que diz que toda vida deveria estar justificada. Portanto, o problema fundamental da filosofia do Ocidente, e que o Deleuze e o Guattari colocam um problema político fundamental, é a ideia de que a vida deveria estar justificada para além da vida. Né? De maneira que, é claro, toda a vida como movimento, como devir, deveria submeter a uma identidade, algo que a enquadrasse de tal maneira que qualquer diferença, qualquer minúcia, qualquer não previsto, qualquer experiência sensível seria monstruosamente e deveria ser repugnada. Né? Muito bem. O Nietzsche diz, uma das experiências do niilismo é exatamente essa de que não fomos, na verdade, racionais o suficiente. No sentido de que não hierarquizamos a vida o suficiente. É preciso mais e mais. E aí o Nietzsche diz claramente, se começa a pensar em estados autoritários, formas ultracentralizadas do Estado, etc, etc, né, ultramilitarizadas, é uma antecipação do nazismo. Mas, sobretudo, a questão toda é se o Nietzsche tanto denuncia o pensamento do fraco, tanto denuncia esse modo de vida que é encontrar poder através da própria fraqueza. Né? Como poderia se pensar um pensamento de esquerda através do Nietzsche? Qual é a perspectiva nietzschiana, por exemplo, de indignação possível diante da miséria? Né? O Nietzsche fala de outra compaixão. Ele critica a compaixão do fraco. Ele critica a fraqueza como um valor. Ele critica a impotência como uma operação de poder. Né? A gente viu aqui na crítica dialética, ele diz: o fraco, quando chegou ao poder, não se torna um forte. Se torna apenas um fraco no poder. Como opera o fraco no poder? Para esvaziar a força. Nesse sentido, mas ele fala de outra compaixão, que é a compaixão do forte. O que é a compaixão do forte? Né? Que tem a ver, por exemplo, com o que está em Zaratustra, com a virtude dadivosa, a virtude que dá. Né? Que é uma coisa de distribuição de forças. Né? O forte é aquele que se compadece pela potência que não se realizou, pela força que não se realizou. Né? Nós, diante da experiência da pobreza e da injustiça, da violência social extrema no país como o Brasil e em muitos outros países, né? Qual é a dor qual é a dor nietzschiana, digamos assim? Né? Qual é a dor que interessa? Não é a dor de uma impotência. Não é uma dor que nos leva a uma impotência. Não é uma dor que nos leva a um ressentimento.
Né? Veja, existe uma ira nietzschiana, existe uma agressividade nietzschiana, mas é a agressividade da afirmação. Mas, sobretudo, a compaixão do forte é a dor pela potência que não se realiza, pela força que não se realiza. Voltando ao exemplo da pobreza e da miséria, que é a questão, né, do ponto de vista do debate político aqui, né, o terrível da pobreza é a quantidade de força que desperdiçada que tem ali. É a quantidade de multiplicidade que deixa de se efetivar. Né? É nesse sentido, né? É nesse sentido, por exemplo, por isso que a gente conversou, né? Que as posições sociológicas, ou quando a gente fala em nobre ou em escravo, em senhor e em escravo, em nobre e plebe, não está falando de categorias sociais. Né? Assim, o escravo que se rebela e vai em direção a outra vida, ele afirma outra vida. Né? Aquele que constitui um quilombo. Extravasa sua potência. É um ato de criação, um ato de produção. É um ato de inventividade. É um ato de resistência. Nesse sentido, claro que há uma oposição e uma rebelião contra o poder. Mas que é muito mais forte se acontece antes como afirmação. Que não significa apenas... Significa afirmar a diferença como potência. Para o Deleuze, isso é algo bastante importante. Isso é algo bastante importante porque ele acha que uma certa tipologia da culpa e do ressentimento esvazia o próprio ativismo de esquerda. Fecha o ativismo de esquerda nele mesmo. E, inclusive, impede ele de ser revolucionário. É como se fosse colocar o problema político num outro tipo de economia política de afetos. Ou por potência ao poder. Ou por afirmação à morte. Isso não é nenhuma autoajuda simples. É algo bastante difícil de se concretizar. E pode passar por uma ira e por uma agressividade. Eventualmente por uma destruição. Mas a impotência que o outro produz em nós não pode virar a nossa própria impotência. Essa que é a questão-chave. É isso. Obrigado, professor, por ter participado dessa entrevista muito aguardada, né, sobre Nietzsche e Deleuze. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as suas realizações, seus projetos recentes, se tem obras por vir, artigos. Então, eu tenho um livro de 2011, que é da imagem ao clichê, do clichê à imagem, Deleuze, Cinema e Pensamento. Eu estou publicando nesse momento 2 livros, né, um que está no forno, espero lançar até o final do ano, senão no máximo no início de janeiro. Né? É um livro bastante grande, de uma pesquisa de 6 anos, demorada, que chama Capitalismo, Desejo e Política, Deleuze, Guattari e Marx, que é a mais importante pesquisa que eu fiz sobre a obra de Deleuze e Guattari, acabando sendo uma importante pesquisa também sobre a obra de Marx, onde o Nietzsche está muito presente. O Nietzsche está muito presente por aquela hipótese da origem do sócio que a gente já falou aqui, pela maneira como Nietzsche é implicado em Marx e Marx é implicado em Nietzsche. E também uma obra que eu estou escrevendo já está sendo publicada, já pode ser encontrada no site da editora, um capítulo, o segundo já está indo para lá, porque é uma obra menor, mas que eu estou fazendo capítulo a capítulo para depois lançar inteira impressa, mas eu já quero que as pessoas vão lendo capítulo a capítulo, que chama A Vingança dos Capatazes. É um estudo sobre o fascismo, e particularmente o fenômeno do fascismo no Brasil, e sobre inclusive a pergunta se o bolsonarismo pode ser considerado fascismo, o que eu acho que sim. Exatamente porque eu estou pensando o fascismo não sobre o formato específico que ele ganha no momento histórico, mas sobre aquilo que se move socialmente para se produzir aquele fenômeno que na forma final, digamos assim, sobretudo quando alcança o Estado, tem variações. Né? Então, bom, essa obra, alguns capítulos dessa obra já podem ser encontrados no site da Now Editora. Mas também o Capitalismo, Desejo e Política vai sair em breve também pela Nova Editora, assim como um livro sobre cinema, pela mesma editora que já está aí, publicado desde 2011. Tá bom? Um adendo que o professor é cineasta também, alguns
Alguns curtas-metragens É, deles são encontrados também no YouTube e em outras plataformas, com certeza. Obrigado mais uma vez, professor. Obrigado a todos que assistiram. E vamos acompanhar a página, curta, ative a notificação, que certamente mais entrevistas estão por vir. Fizemos uma longa pausa em decorrência da pandemia, mas agora iremos voltar. Eu que agradeço. Obrigado.